O movimento indígena hoje é bem claro, né? São conquistas que tem levaram Um projeto muito interessante, criar um parlamento indígena, onde não comunidade vai ter voz, Para quê? Para nós mexer com nossa riqueza sem destruir. Essa discussão aqui do que o Museu Nacional está fazendo sobre uma base para uma nova política indigenista vai servir muito para que talvez o governo tenha a consciência de analisar as propostas que vão sair daqui e para criar uma política indigenista que realmente sirva para as comunidades indígenas. Eu acho que esse seminário ele reúne pessoas das mais diversas áreas de atuação, com diferentes graus de envolvimento com as comunidades indígenas brasileiras e que deverá trazer uma contribuição efetiva para que o governo sinta que nós não podemos virar a década de 90 tolerando a política atrasada, né? Essa política de marcha ré que a Fundação Nacional do Índio tem feito com relação aos territórios indígenas, ao desenvolvimento das comunidades indígenas. Imaginamos que uma contribuição importante que poderíamos dar enquanto Museu Nacional, enquanto universidade, seria trazer para esse contexto a manifestação de problemas e perspectivas das populações indígenas com as quais trabalhamos no Museu Nacional em termos de pesquisa. Talvez uma das primeiras oportunidades, em tempos mais recentes, de sentar em condição paritária organizações indígenas e organizações não governamentais, setores do Estado e cooperação internacional para debater um tema que pode ser exemplar para muitas outras questões relativas ao desenvolvimento social no Brasil. Área Caiapó é rico de madeira, é rico de ouro. Não é só conhecer o índio amazonense, os nossos irmãos do Amazonas, que ainda tem área maior, que tem possibilidade de se locomover numa área bem grande, que é muito lindo, é muito bonito o índio viver sua vida natural. Nós não temos nada disso. Porque nós, os índios que vivemos aqui, é que sentimos a injustiça, a perseguição, a pobreza, a fome, porque a área que ocupamos não oferece mais condições para a nossa sobrevivência. Para nós, no Nordeste, é uma política que vai ser demorada, né? Em primeiro lugar, porque é uma região seca, né? A FUNAI sempre fez um pacote para todos os índios. Não pode ser nunca uma política indigenista unitária, homogeneizante. Ela precisa ser sempre marcada pelas diferentes facetas, para que ela possa reconhecer as demandas de cada uma dessas populações, que ela tenha em si a possibilidade de reconhecer, incorporar o quanto as populações indígenas são diferenciadas entre si. Então está na hora da FUNAI desmanchar essa visão colonial e retrógrada sobre o povo indígena e interagir de uma maneira mais realista com as nossas comunidades. Agora, a FUNAI tem que ter outro tipo de trabalho. Não é mais chefe de posto, não é mais sertanista, não é mais indigenista. Hoje as comunidades indígenas exigem do governo algo que a FUNAI não tem mais a oferecer, que diríamos formas de cooperação bem mais avançadas do que a partir de uma tutela, de uma proteção, de uma representação de interesse. A tutela não é apenas um instituto jurídico, mas é também uma forma de dominação, um modo de poder de Estado. E que, nesse sentido, essa relação do Estado-patrão, né, e do índio clientela, cliente, sempre em dívida, sempre pedindo, precisa mudar. Entendemos que a FUNAI não quer aceitar na prática um avanço do movimento político indígena no país. Os povos avançaram muito nesses últimos anos e a FUNAI não avançou. O governo hoje fala de desenvolvimento para as comunidades indígenas, né? Mas ao mesmo tempo
não deixa que as próprias comunidades indígenas tenham a sua expressão política, né? De se organizarem, de serem seus próprios porta-vozes. O movimento indígena hoje é bem claro, né? Sabe o que quer, né? Agora, a FUNAI tem um poder, né? Quem demarca a terra, oficialmente, é o governo. Quem que tem que dar assistência à saúde, oficialmente? É o governo. Quem que tem que proteger a educação indígena? É o governo. No caso do Acre, a gente está pensando como criar um grupo de representação das mais diferentes etnias que possam dialogar com o governo, sem que necessariamente isso possa ser entendido como uma representação política de segunda categoria. Não, pelo contrário. Esses são, digamos, os agentes políticos das comunidades indígenas para defender os seus interesses junto ao governo do Estado. Nós estamos com um projeto muito interessante, criar um parlamento indígena, onde a comunidade vai ter voz dentro desses poderes legislativos, os seus direitos, né? Nós não estamos querendo quebrar nada, nós estamos querendo fazer o que é nosso, né? É o direito mesmo da gente. Eu acho que as comunidades indígenas exigem um organismo hoje muito mais ágil, muito mais, podemos até dizer assim, bem mais aparelhado para responder a novas demandas. Então, o que nós temos que fazer é criar um programa de emergência para ir atendendo essas necessidades e a FUNAI, pouco a pouco, ir buscando o seu destino de ser essa grande instituição de defesa de direitos. No início desse ano, a Câmara dos Deputados tomou a decisão de instalar uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que tem sido chamada como CPI da FUNAI, mas na verdade é uma CPI das demarcações. O que esses parlamentares querem fazer é diminuir a demarcação de terras indígenas. Realmente, o governo está voltando atrás de tudo aquilo que os índios conseguiram, que foi uma luta realmente, uma luta democrática, uma luta de direitos, né? E são conquistas que levaram até vidas humanas. Muitos indígenas, muitos líderes foram assassinados por causa disso e que hoje o governo volta para trás. Se esse for meu destino, for autorizado pela natureza, por Deus, estou disponível. Não vou me recuar. Na verdade, ela é uma anti-CPI, no sentido de que ela foi constituída a partir de um requerimento antigo, com mais de 4 anos de existência, que estava engavetado, que foi desengavetado no início dessa legislatura, para que não fosse instalada no lugar dela uma outra CPI que viesse a investigar a questão dos bancos e do sistema financeiro no país. Então, interessava ao governo essa outra CPI, e como só podem funcionar 5 CPIs simultaneamente na Câmara dos Deputados, foram desengavetados requerimentos antigos, de maneira a bloquear o espaço regimental para que essa outra CPI funcionasse. O interesse desses parlamentares discutirem a questão de procedimento de demarcação de terras em algumas áreas indígenas é onde alguns desses parlamentares têm interesse econômico. Ou estão explorando madeira ilegalmente na área, ou tem garimpagem na área. Não acho que ela vai produzir assim qualquer tipo de constrangimento maior para a FUNAI. Ela vai até talvez clarear algumas preocupações que são legítimas. Por exemplo, há na parte dos próprios militares brasileiros uma preocupação grande com as grandes áreas de reserva junto às fronteiras internacionais, por uma questão de segurança. Em 86, quando os Yanomamis foram mortos na faixa de fronteira do Brasil com Venezuela, né, os garimpeiros mataram, queimaram uma aldeia toda de Yanomami. E por culpa de quem? Dos índios? Na faixa de segurança nacional? Foram os índios culpados? Ninguém sabe para onde vão as nossas riquezas, né? Será que o governo brasileiro poderia nos dizer para onde vai o ouro que sai da área Yanomami, que sai da área Macuxi, lá na Raposa Serra do Sol, e tantas outras áreas indígenas onde tem garimpo e mineração? Foi vendido um discurso para as pessoas de que a floresta era um atraso e que o progresso era retirar a floresta para criar boi, era retirar madeira para vender, enfim. E de repente, 20 anos depois, as pessoas perceberam que aquilo não gerou riqueza, não gerou emprego, gerou mais miséria e, além de tudo isso, destruía a mata, que as pessoas têm uma relação de amor e de respeito pela mata. Nós precisamos de técnicos, técnico agrônomo, técnico agrícola
engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, para quê? Para nós mexer nossa riqueza sem destruir. Viver na mata a gente é especializado, a gente é craque nisso. Agora, para a gente administrar o recurso, nós temos que contratar as pessoas profissionais. Nós não somos contra nenhum tipo de progresso, desde que esse programa seja ordenado e transparente conosco. A preservação do meio ambiente, da biodiversidade, ocorre mais dentro das áreas indígenas, né? E vai continuar assim. Nós não estamos preocupados em ganhar muito dinheiro com os recursos naturais que nós temos, mas sim de sobrevivência e deixar o que nós temos para os nossos netos e para os filhos e os netos deles mais tarde. O etnodesenvolvimento para nós, lideranças indígenas, é nada mais do que uma possibilidade ou a capacidade de formulação, mas também de execução de programas, de projetos que visam melhorar a qualidade de vida dos índios a partir da sua própria realidade, a partir de suas próprias potencialidades materiais, potencialidades culturais, potencialidades econômicas. Os índios não querem ser tutelados, eles querem aliados que possam contribuir no seu crescimento dentro dessa nova realidade, na busca do aprimoramento dessa realidade. Então essa organização através de associação, de cooperativa, é importante porque é mais uma maneira do índio ocupar esses espaços. As organizações não governamentais, né, é uma alternativa para as organizações indígenas para realizar os trabalhos que a própria FUNAI não consegue realizar. Fosse não assim ONG, junto com a organização indígena, nunca sai demarcação da terra indígena. Com certeza. Queremos aproveitar junto, queremos trabalhar em conjunto com respeito, né? Queremos trazer essas coisas em conjunto. Mas acabou dessas coisas de discriminação, tu é índio, eu sou branco. Não, nós somos igual, vamos ver. Eu quero comer seu produto também. Daqui a pouco ele vai querer comer também meu produto, porque é importante. O governo federal eu acho que tem obrigação de fazer isso, ajudar o índio. Colocando a sua devida autonomia em termos culturais, em termos sociais, enfim. Eu poderia citar aqui o caso do governo do Amapá. O governador Capiberibe tem tido uma experiência muito interessante nesse sentido. O esforço que está sendo realizado hoje pelo governador Jorge Viana no sentido de estabelecer uma parceria com as organizações indígenas e com as comunidades, e o próprio governo do Mato Grosso, que foi informado de que também está fazendo esse esforço. Mas o importante dentro dessa trajetória toda dos 500 anos é reconhecer, como fez a Constituição, que o índio existe. Está ali, falando a sua língua. Uns usam relógio, outros não têm antena parabólica em sua casa, mas o índio está ali. Não é como ensinavam os livros no passado, não, que o índio vivia disso, morava daquilo, caçava daquele jeito. Sempre utilizava o verbo no passado, como se o índio fosse algo do passado. Essa crise do Estado e essa crise da FUNAI, ela não tem saída em si mesma se a gente não for capaz de pensar grande, de repensar o Estado, de pensar projetos de futuro desses povos, que estejam fortemente diferentes e dissociados dessa realidade pobre que hoje a política indigenista nos reserva. Então nós acreditamos que existe uma alternativa de vida diferente, que nós acreditamos nessa forma de viver, nessa forma diferente, onde você chega, você come, você bebe, você dorme, você não paga absolutamente nada. Parece nada, mas isso tem um valor importante para nós.